Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Pelo formato da função, sabemos que ela é uma função do segundo grau ou uma função quadrática. Para a gente construir o gráfico dessa função, a gente precisa de ter o valor do x do ponto vértice e também mais 4 valores para a gente construir o gráfico, tá? Como é que a gente vai construir esses gráficos? Então eu vou fazer aqui passo a passo para a gente construir esse gráfico. Eu já construí aqui o plano cartesiano, né, para ficar mais fácil, mais rápido o vídeo. Então, bem, a primeira coisa que temos que fazer aqui é transformar essa função em uma equação do segundo grau. Então a gente vai fazer o seguinte, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. Transformamos a função em uma equação. Vamos identificar os coeficientes ABC. Bem, o A vai ser o número que fica antes do x ao quadrado. Só que neste caso aqui, a gente não tem esse valor. Quando isso acontece, é porque esse valor é o número 1. Então já sabemos que o valor do A é o número 1. O B vai ser o número que vai ficar, que está multiplicando o x. Então o B é 4. E o C é a parte da função que não tem x, no caso o número 3. Bem, vamos determinar agora o valor do x vértice. Para a gente fazer, para a gente encontrar esse valor, a gente vai usar a seguinte fórmula. X vértice vai ser igual a menos b dividido por 2a. X vértice vai ficar. Esse menos b significa o oposto de b. Como o valor do b é 4, então o oposto de 4 é menos 4. Então aqui vai ficar menos 4. 2 vezes a. O valor do a é 1, então 2 vezes 1, 2. Fazendo aqui a divisão, menos e mais dá menos, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então já temos aqui o valor do x vértice. Bem, já sabemos também que o gráfico dessa função é uma parábola. Então o gráfico vai ser uma parábola. Para a gente descobrir se a concavidade dessa parábola é para baixo ou para cima, depende do valor do A. Como o valor do A ele é o número 1, e o número 1 é um número positivo, significa que o A é maior do que 0. Então o gráfico, como o valor do A é maior que 0, o gráfico vai ter esse formato. Então o gráfico vai ter esse formato. Sendo que o ponto vértice é o ponto mais baixo no gráfico. Beleza? Então vamos aqui fazer uma tabelinha para a gente descobrir 5 pontos para representar aqui no plano cartesiano. Como é que a gente vai fazer essa tabelinha? A gente faz o seguinte, colocamos aqui x, escrevemos aqui a função, então x ao quadrado mais 4x mais 3, e aqui no finalzinho, a gente coloca o par xy, que na verdade é o que a gente precisa. Bem, vamos ter que usar 5 números. Mas quais são esses números? O mais importante deles é o valor do x vértice, que é o menos 2. Então a gente coloca aqui no meio, como se fosse na terceira linha. E aí a gente vai pegar 2 números inteiros, os primeiros 2 números inteiros,
menores que menos 2 e os primeiros dois números inteiros maiores do que menos 2. Ah, mas eu não sei quais são esses números. Para facilitar, você pode fazer uma reta real, né? Colocamos aqui o zero, aí aqui temos o menos 1, temos o menos 2, temos o menos 3 e temos o menos 4. Os dois, ó, o x-vértice é esse aqui, ó. Esse é o x-vértice. Os dois primeiros números inteiros que ficam antes do menos 2, ou seja, que é menor que menos 2, ó, vão ser o menos 3 e o menos 4. E os dois primeiros números inteiros que ficam depois do menos 2, ou seja, que são maiores que o menos 2, vão ser o menos 1 e o 0. Então aqui eu já sei quais são os 5 valores que eu vou usar no x. Falta agora determinar quais são os 5 valores do y para a gente formar os 5 pontos que a gente precisa. Bem, eu já sei que, independente do primeiro valor e do quinto valor, quando eu substituir esses números aqui na função, o resultado vai ser o mesmo. Então eu não preciso substituir o menos 4 e também o 0, basta substituir um dos dois. A mesma coisa quando eu pegar, ó, o segundo valor e o quarto valor, o resultado também vão ser os mesmos. Então eu também não preciso fazer dos dois números, basta fazer de um só, beleza? Eu vou fazer aqui, ó, pelo valor do x-vértice. Eu já sei que o resultado que der aqui é o valor do y-vértice. Então, se você usar a fórmula do y-vértice, o resultado que você achar vai ser o mesmo que eu vou achar aqui. Bem, vamos lá fazer com o menos 2. Então, eu vou pegar o menos 2, substituir no lugar do x, e aqui também, aonde tem x. Então, vai ficar o seguinte, ó. Y é igual. O x vale menos 2, ó. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Porque o expoente é par, e 2 vezes 2 vai dar 4. Esse mais 4 multiplicado por menos 2 vai dar menos 8. Fazemos um jogo do sinal e multiplicamos. E aí repetimos o número 3. Aqui você pode fazer da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do meio para a esquerda, do meio para a direita, não importa. Eu vou fazer o seguinte, ó. 4 mais 3 dá 7. E 7 menos 8, ó, menos 1. Então eu já descobri o valor do y quando o x for menos 2. Ou seja, quando o x for o x-vértice. Bem, entre o menos 4 e o número 0, eu acho mais fácil substituir o 0. Então vamos substituir. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 0 ao quadrado dá 0, mais 4 vezes 0 também dá 0, e aí eu vou repetir o 3. E então o nosso resultado vai dar 3. Vou pegar esse resultado e vou colocar aqui, ó. Então eu já tenho o valor do y quando o x for menos 4. Entre o menos 3 e o menos 1, eu acho mais fácil fazer o menos 1. Então vamos lá. Lembrando que se você quiser fazer do menos 3 também não tem importância. Ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Mais 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. E aí eu vou repetir o mais 3 que está aqui na função. 1 mais 3 dá 4. 4 menos 4 vai dar 0. Aí eu venho aqui no segundo valor e coloco 0 também. Então aqui eu já tenho os 5 pontos que são
é que na verdade é o que me interessa. Então eu vou ter aqui, ó, menos 4 e 3, que é o primeiro ponto. Vou ter menos 3 e 0, segundo ponto. Menos 2 e menos 1, que é o terceiro ponto e também é o ponto vértice. O próximo ponto, menos 1 e 0. E o outro ponto, 0 e 3. Bem, aqui, ó, eu tenho 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí eu vou descobrir qual deles é o maior em valor absoluto. O maior aqui em valor absoluto é o número 4. Para que eu preciso fazer isso? Para eu saber, ó, o tamanho do plano cartesiano. Como o maior número é o 4, então eu faço, ó, 4 centímetros para a direita, 4 para a esquerda, 4 para cima e 4 para baixo. Lembrando que o eixo horizontal é o X e o eixo vertical é o Y. Bem, agora vamos substituir esses 5 pontos aqui no plano cartesiano. Olha, lembrando que X negativo é para a esquerda, X positivo para a direita, Y positivo para cima e Y negativo para baixo. Então vamos lá. 4 para a esquerda e 3 para cima. Então eu vou puxar, vou fazer uma reta vertical até o número 3 e vou fazer uma horizontal até o menos 4. Ó. E aqui no encontro das duas retas eu tenho o primeiro ponto. Então eu vou caminhar, ó, aqui é o 0, então eu vou caminhar 4 centímetros para a esquerda, porque o X é negativo, e vou subir 3. Ó, vou subir 3, porque o Y é positivo. Segundo ponto, eu vou caminhar 3 centímetros para a esquerda, só que o meu valor do Y é 0. Então eu vou caminhar 3 centímetros para a esquerda e vou parar aqui. Terceiro ponto, eu vou caminhar 2 centímetros para a esquerda e 1 para baixo. Então, ó, caminhei 2 centímetros para a esquerda e agora eu vou caminhar 1 centímetro para baixo. Ó. Aí aqui, no encontro dessas duas retas, eu tenho o terceiro ponto, que é o ponto vértice. Vou colocar o Vzinho aqui. Bem, o quarto ponto, menos 1 no X e no Y é 0. Então eu vou caminhar 1 centímetro para a esquerda. Como o valor do Y é 0, então eu vou ignorar esse valor. Então eu simplesmente vou colocar o pontinho aqui, ó, em cima do menos 1. E o quinto ponto, o valor do X é 0, significa que eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda, mas o valor do Y é 3. Então eu vou caminhar 3 centímetros para cima. Então vai ficar aqui, ó. Bem, já tenho aqui os 5 pontos que eu encontrei. Agora eu vou fazer o gráfico. Tá? O que é o gráfico? Eu já falei aqui, ó, que o gráfico é uma parábola. Como o valor do A é positivo, ele vai ter, ó, esse formato, ó, vai ter esse formato aqui. Então vamos aqui fazer duas curvas que tenha o ponto vértice aqui embaixo. Ó. Então você vai fazer o seguinte, ó. Uma curva você puxa aqui e uma outra curva você puxa aqui. Então esse aí é o esboço do gráfico da função y igual a x² mais 4x mais 3. Muito obrigado.